ao invés de o feito é melhor do que o perfeito, talvez o feito vem antes do perfeito, né? Porque eu acho que é um processo. Mas também o que que é perfeito, né? O perfeito ele pode às vezes ser só um ponto de vista. Qualidade é algo subjetivo, sujeito talvez a diferentes percepções ou não. Como garantir qualidade em nossos projetos e ações? Chega mais, que é sobre isso que os nossos convidados falarão hoje. Eu, como você sabe, sou Sabrina Dumer e vai começar mais um Veruncast. E para abrilhantar esse papo, hoje os nossos convidados são Ricardo Cap, trazendo para a gente uma visão de BIM sobre qualidade, Priscila Galindo, com um olhar de gestão contratual, e Vitor Nolli, trazendo grandes contribuições sobre a ótica de soluções digitais. Ricardo, Priscila e Vitor, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Veruncast. Obrigada, Sabrina, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu faço parte da tribo de contratos, trabalho com gestão contratual, arbitragem e pleitos, e a parte de qualidade faz total sentido para esse mundo aí que eu vivo vivenciando. Já trabalhei em clientes de siderurgia, papel e celulose e mineração, e lá encontrei muitos problemas de qualidade lá dentro. Vai ser um papo bom, então. Vai sim. Obrigado, Sabrina, pelo convite. Atuo como Information Manager dentro da Vero e qualidade está totalmente ligada no meu dia a dia, principalmente quando a gente trabalha com dados e com informações. Estou ansioso por esse papo muito precioso. Boa tarde, Sabrina, a todos. Aqui sou eu, Ricardo Cap. Eu sou consultor BIM na Vero e muito obrigado por dar a oportunidade de discutir esse tema de qualidade que no tocante dos modelos BIM, dos processos de fluxo BIM, tem muita relevância a qualidade dos dados e informações dos modelos. Gente, qualidade. Começamos este podcast falando que pode ser um critério subjetivo. Eu não sei como vocês interpretam isso, mas eu queria saber, na visão de cada um de vocês, o que é qualidade e quem ou o que define isso, assim, determina se alguma coisa é ou tem qualidade ou não. Bom, né, Sabrina? Eu estava falando, se a gente pensar no substantivo qualidade, o que é qualidade, né? É uma propriedade que determina uma essência de um ser ou de uma coisa, né? Uma essência ou a natureza do ser ou de uma coisa. E aí a qualidade pode ser negativa, pode ser positiva. Então depende dos parâmetros que nós utilizarmos, né? Em projeto, o que a gente entende como qualidade é aquela medida que a gente tem de se estar atendendo os requisitos que foram especificados no escopo do projeto. Então, a gente tem um escopo que é determinado, definido, que tem que ser cumprido, e conforme a gente atende tudo que está dentro do nosso escopo, os requisitos e características são atendidas, a gente entende que a gente está entregando um projeto com qualidade, né? Acho que Todo qualidade mundo, não só requisitos, mas também expectativas do cliente, né, cara? isso tudo alinhado, né? Dentro do nosso escopo e do que foi traçado para atender o cliente, né? Então a gente tem que ir sempre nessa linha. Eu gosto quando a gente lembra disso. Ainda mais se tratando do cliente. Eu acho que do lado da gestão da informação, né, e soluções digitais, a qualidade é aquilo que consegue refletir ao máximo a realidade. Quando a gente está tratando de uma solução digital, de uma gestão de informação, a gente quer que os nossos relatórios, os nossos dashboards, eles retratem aquilo, a situação do projeto. Então, e por que isso? Porque se a gente tem uma informação com qualidade, se a gente tem um dado com qualidade, a gente consegue agir e tomar uma decisão em cima disso, e aí, quanto maior for a qualidade daquela informação, mais assertiva vai ser a ação e que a gente pode tomar para poder corrigir qualquer desvio ao longo do caminho.
Eu acho que é um ponto importante também a gente levantar, né, que o mais importante é na hora da coleta dos requisitos e das necessidades, né, que o cliente tem, que maior parte dos stakeholders que daquela solução, eles sejam englobados, né, porque não adianta nada parte ser englobada e no final das contas os requisitos eles não vão ser atendidos ou as necessidades não vão ser atendidas porque uma determinada parte interessada fica fora da coleta, né? Na linha do que a Priscila disse, de envolver todas as pessoas, e aí todas as áreas, né? Priscila de contratos, a gente aqui do BIM, né? Do desenvolvimento de modelo inteligente, que vai produzir as informações que vão ser consumidas pelo Vitor lá no Information Management e que vão ser disponibilizadas para o cliente. A qualidade da informação, ela tem que nascer junto com o projeto, isso tem que estar tudo amarrado, definido, requisitado, então tem que estar especificado em contrato, nas requisições técnicas. Então, tudo que a gente conseguir definir, pôr como requisito, para eu desenvolver um modelo inteligente, para eu poder ter os benefícios do uso dessas informações lá na frente, que é na construção, tudo tem que estar bem descrito e requisitado, e pedido, né? Solicitado, esclarecido, e tem que estar todos os envolvidos cientes, né? Porque não adianta uma pessoa, um ou outro saber do que precisa e lá na frente o principal player falar, não, eu não fui avisado, eu não sabia que precisava dessa informação para eu ter esse produto. Então isso é muito importante. Eu acho que você tocou num ponto perfeito, aliás, vocês, e que daí acho que justifica demais a gente ter a presença da Priscila com o olhar de contratos aqui nessa conversa com a gente, porque entendemos então que o que vai determinar se algo é de qualidade ou não, ou cumpre o padrão de qualidade, é o cumprimento dos requisitos entendidos para aquela especificação, para aquela ação, enfim, para aquele projeto. Mas não necessariamente qualidade para uma área significa qualidade para outra, né? E às vezes eu acho que isso até conflita, porque, enfim, consigo pensar em N cenários de que para eu garantir a qualidade do meu trabalho, daquilo que eu me propus a fazer, de alguma forma eu roubo ou eu atrapalho uma outra área, ou o que seria qualidade para aquela outra área, e isso fica de alguma forma conflitante, né? Eu queria saber, Pri, sobre o olhar de contratos, que eu acho que daí, nesse caso, é ainda mais agravante, uma vez que contratos, num primeiro olhar, eles supõem empresas diferentes, com objetivos diferentes, com necessidades diferentes, né? Eu acho que quando a gente fala de contrato, a gente já imagina um conflito de imediato. Como garantir qualidade ou que o papel qualidade seja entendido com clareza pelos dois lados? Como é que isso acontece? Em contratos é realmente complexa essa definição, né? Porque para cada contratada vai ter um item específico de requisitos. Então, às vezes, para uma contratada, o requisito principal seja prazo, para outra pode ser o custo, para outra pode ser uma cláusula contratual voltada para algum atraso que poderá impactar no cliente. E aí eu acho que o mais difícil de tudo isso é que, às vezes, é uma área específica da empresa que trata com todas essas contratadas de requisitos diferentes, de pensamentos diferentes, de alinhamentos diferentes. Então, assim, o importante é que todas as áreas ali que estão englobadas no projeto sejam levantadas como stakeholders do projeto e que esses requisitos sejam bem claros e que estejam de forma visível, né, para todas as áreas. Então, às vezes a parte de requisitos a gente fala lá no comecinho
do projeto, né, de fazer essa coleta, e aí, às vezes, a gente sabe que tem falta de comunicação entre as áreas, né, então, as áreas de suprimentos, às vezes não conversam com as áreas de execução, então, o importante é sempre ver se essa comunicação está bem ativa, do pessoal que coletou os requisitos, do pessoal que está executando, e na prática está vendo esses requisitos lá em campo, porque não adianta nada. Se eu coletei os requisitos, só que o pessoal de campo nem tem ideia desses requisitos que precisam ser cumpridos, pode ocorrer de realmente essa qualidade lá no final não atender às necessidades do projeto e até ficar sem função, né? Isso que é o pior de tudo, né? Porque às vezes pode ser uma entrega parcial, mas pode ficar até sem função nenhuma, né, para o cliente. É um ponto relevante que eu queria falar, nessa questão de envolvimento de todas as fases de projeto, quando a gente está trabalhando com processos e fluxos de modelos inteligentes, né, do BIM, é uma coisa que é muito importante. Quando a gente implanta fluxos, processos de desenvolvimento de modelagem, fazer um projeto utilizando BIM, modelo inteligente, a gente tem demandas de informações e decisões que num projeto tradicional a gente não teria nas fases mais cedos. Então, numa fase de projeto conceitual, numa fase de projeto básico, quando eu estou trabalhando num fluxo, num processo BIM, eu posso ter demandas de informações e conhecimentos que eu preciso ter de como aquilo vai ser construído, para aquilo ser construído, o que eu preciso ter de dado, de informação, qual a qualidade dessa informação, eu tenho que ter num estágio muito mais antecipado do que num projeto tradicional. E isso, às vezes, causa conflitos. Se a gente não tem isso tudo amarrado em contrato, voltando lá em requisições, em explicar o porquê, e todo mundo envolvido, você não consegue ter essas informações no prazo, no tempo correto, e lá na frente você vai querer ter o benefício de uma característica, de uma implementação, de uma visualização que você não vai ter a informação disponível porque não teve ela no tempo hábil, né? Então, a qualidade da informação e do tempo que essa informação vai estar disponível é muito importante. Eu acho que, resumindo o que vocês falaram muito bem, Cap e Priscila, eu acho que, em se tratando principalmente, né, de diversas empresas, diversos players envolvidos no processo, eu acho que o principal é esse alinhamento, né? Um alinhamento de necessidades, de requisitos, de expectativas. Se a gente trata a qualidade como atendimento ou superação de uma expectativa por parte do cliente, a gente tem que entender também que quando a gente tem outras empresas envolvidas, eles também precisam estar alinhados, né, com esse processo. E aí só a partir desse alinhamento que a gente vai conseguir gerar a qualidade do produto final. Então, eu acho que é essencial esse alinhamento de expectativa, de requisitos e também a transparência, né, entre os envolvidos. Porque, afinal de contas, o que é combinado não sai caro. Se a gente combinar uma coisa, seja por contratos, seja por requisição, no final a gente vai conseguir obter um produto com uma maior qualidade. E pensando isso aí, quando a gente fala de combinar, né? O que é o combinar? O combinar nada mais é do que você ter padrão, combinar qual que é o padrão, você ter processo desenhado, processo mais inteligente desenhado, processo planejado de maneira que você consiga controlar de maneira sistemática o que está acontecendo, ter processos mais ágeis, né? Aí você vai conseguir reduzir custo, você consegue ter uma melhor comunicação. Então, tudo isso você consegue se você tiver uma gestão de projeto, de qualidade do projeto. E aí você tem ISO, você tem a ISO 9000, 9001, que certificam empresas com seus processos e fluxos de gestão de qualidade. Então, tem uma série de questões envolvidas, né, quando o tema é qualidade. Muito bom. Tem uma frase, eu sou até um pouco avessa a ela, mas uma frase popularmente falada e bem conhecida que diz que o feito é melhor que o perfeito. De alguma maneira, eu entendo que essa máxima se opõe à qualidade, né? Por outro lado, entendo também que essa busca exagerada pela qualidade, pela garantia da qualidade, ela pode resultar, né, em atrasos, ela pode onerar custos, impactar relacionamentos, equipes, enfim. Qual que seria
a dica ou os caminhos sugeridos para a gente conciliar essas visões, achar o equilíbrio, né, entre realizar no prazo, realizar com menor custo, enfim, que seria o feito, ao mesmo tempo que a gente busca pelo perfeito, que eu acho que seria o entendimento mais próximo à garantia da qualidade, né? Vocês têm histórias, aqui a gente gosta de ouvir histórias, vocês têm histórias para nos exemplificar isso, de como as soluções ou questões, né, dicas já vividas por vocês, que ajudam, ao mesmo tempo que acelerar o feito, a buscar o perfeito? Frasezinha complicada, hein, Sabrina? Também não sou um pouquinho avesso a ela às vezes. Eu substituiria essa frase, ao invés de o feito é melhor do que o perfeito, talvez o feito vem antes do perfeito, né? Porque eu acho que é um processo. Mas também o que que é perfeito, né? O perfeito ele pode às vezes ser só um ponto de vista. E aí a diversidade de competências e criatividades, ela pode trazer ideias de melhoria que a gente ainda às vezes nem imaginou, né? Então, o que era perfeito agora pode ser melhorado, dependendo de um contexto, de um tempo, de um ponto de vista. Então, ainda assim, na verdade, o feito é o primeiro caminho para a excelência, que eu acho que aí sim é uma busca contínua, é uma busca de melhoria contínua, né, de que não existe um perfeito, não existe uma chegada, mas um passo que a cada passo que a gente vai dando, a gente vai melhorando alguma coisa que antes ainda não era possível. E aí, se tratando de um exemplo que você perguntou, eu acho que a gente pode tratar, às vezes, muito a ideia de um MVP, né? Que um MVP é um produto mínimo viável que a gente já vai conseguir agregar alguma coisa, algum valor para o cliente, a gente já vai conseguir fazer uma diferença, mas a gente está constatando ali para ele, né? Como eu falei, o que é combinado não sai caro. A gente vai alinhar as expectativas, a gente vai criar fases de desenvolvimento de um produto e a gente começa numa primeira fase com um produto mínimo, que ele já vai agregar um valor durante um processo, no meio de um processo, mas que ele é um produto em constante evolução. E aí buscando sempre essa excelência, buscando sempre desenvolver algo novo que antes ainda não era possível. Então, às vezes, se tratando de gestão de informação, por exemplo, de repente a gente pode começar se a gente quer fazer algum dashboard de acompanhamento, algum painel de indicadores, por exemplo, a gente pode começar, às vezes, por um simples Excel. A gente gera ali uma informação num sistema um pouco mais simples, um pouco mais manual. A partir do momento que esse processo ele vai se consolidando, aí a gente pode evoluir para um sistema de um banco de dados, criar automações para poder alimentar as bases, essas fontes de informações, né? Então, mas assim, desde o Excel, desde o primeiro produto, a gente já vai trazer um valor, a gente já vai agregar algum indicador, algum valor que vá fazer a diferença para o cliente. E aí a gente vai aumentando a robustez desse produto à medida que ele vai se mostrando cada vez mais importante. O produto vai ganhando corpo. Vitor, eu trouxe essa frase, mas eu gostei da tua versão do feito vem antes do perfeito, e eu costumo usar ela em outra versão também, que eu digo que o feito é o feito é melhor que o não feito, porque só vai ser melhor do que o perfeito quando a outra opção for não fazer. Então, entre fazer e não fazer, faz do jeito que der para fazer. Agora, tu não vai me dizer que tu fez de qualquer jeito e isso vai ser melhor do que uma coisa feita com qualidade, né? Que seria o perfeito. Até porque uma feita de qualquer jeito, você pode acabar num retrabalho contínuo, né? Então, às vezes você vai fazer ou fazer uma versão mais rápida e de repente isso vai gerar um retrabalho muito grande futuramente, né? Então, realmente, concordo plenamente com você. Em obra a gente tem muito a obra não para, né? A obra não pode parar, né? Então a gente tem muito essa pegada na obra que a obra não pode parar de maneira alguma, as coisas têm que ser feitas, desencadeadas na sua sequência e nada pode
impedir o movimento da obra, né? E aí a gente pode pecar muito em qualidade, tentando atender esse anseio aí dessa corrida. A gente tem um exemplo que a gente tem, falar mais voltado da minha área, numa obra que eu trabalhei, a gente precisava de disponibilizar os modelos, porque a montagem ia começar e precisavam pedir material, e o material ia ser solicitado via modelo, só que os modelos não estavam prontos 100% com as informações finais emitidas para a construção, a informação definitiva. E aí tentou-se atender essa demanda fora de hora, né? Você pensando no desenvolvimento do projeto, né? E tentou-se fazer com o modelo do jeito que estava, né? Falar melhor o feito do que o perfeito, né? Então vamos usar do jeito. E aí tivemos dezenas de problemas, porque tivemos revisões, ao ponto que teve que ser descartado o uso do modelo, que chegou a um ponto que o que tinha sido revisado, o que estava corrente já não batia mais, então já não conseguia controlar. Então perdeu-se uma funcionalidade, um benefício por antecipar alguma coisa e tentar fazer do jeito mais rápido e não pensando na qualidade dos dados das informações. Então isso foi um prejuízo. Capi, isso me lembrou outra frase popular. Esse podcast deveria ser sobre frases populares, mas me lembrou sobre o tal do barato sai caro, né? Nesse caso, fazer de qualquer jeito saiu caro. E às vezes a gente não se dá conta, né? A gente pensa que a gente vai não ter desperdício se fizermos mesmo que de qualquer jeito, enquanto, e aí tinha que ter alguém de linha aqui para endossar a minha fala, né, para falar de excelência um pouquinho, enquanto, por outro lado, se a gente esperar, segurar, reter um pouquinho agora para conseguir obter melhor, trabalhar melhor as informações, os dados, a matéria-prima que a gente precisar utilizar, a gente acaba tendo um ganho muito maior lá na frente, né? Nem sempre acelerar é ganhar, né? Às vezes isso é atraso. Mas, Pri, eu entendo que a fala do Vitor inicialmente colocou a bola totalmente no teu pé, né? Porque ele veio aqui dizendo, né, a pergunta de como conciliar o feito e o perfeito, e aí ele trouxe muito a questão de definição de critérios, né? E eu acho que isso deixa o jogo muito do lado aí, quando uma das formas de ter os critérios bem definidos é a gente ter esse apoio contratual, né? De que forma você entende, Pri, que a gestão de contratos bem realizada, ela contribui para que a gente consiga equilibrar melhor, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, mas garantir que o feito vai estar o mais próximo do perfeito possível, ou seja, que a gente vai chegar mais perto da qualidade. Bom, eu acho que assim, o ideal, né, na gestão contratual é que seja uma gestão contratual colaborativa, né? Então, quando ambas as partes estão voltadas para a execução daquele ponto em específico, em cumprir os requisitos, as necessidades que foram impostas lá no começo, que ambas as partes concordaram, é o mundo ideal da gestão de contratos, né? É óbvio que a gente sabe que na realidade às vezes não acontece isso. Então, na realidade, a gente vê, na verdade, num planejamento lá de requisitos, às vezes bem precário, né? Então, às vezes, no contrato não está bem respaldado qual é o objetivo final, então eu sei o que eu tenho que executar, mas eu não tenho bem definido os requisitos, às vezes o prazo não está bem definido, às vezes o projeto não está bem definido ainda, quais vão ser os projetos a serem utilizados, às vezes o custo está alinhado, mas ainda eu queria adicionar esse escopo. Então a gente percebe muitas divergências, né, daquilo previsto no contrato original, né? Então a gente vê muitos desequilíbrios nos contratos justamente por isso, porque lá na elaboração dos requisitos
ou não se tinha uma base sólida para se montar esses requisitos e seguir com esse contrato. E aí acaba causando esses desequilíbrios que a gente vê aí muitos pleitos, arbitragens, e até gerando um atrito entre contratado e contratante, né? Que a gente acha que é a pior dos mundos, né? Mas óbvio que num contrato colaborativo seria um mundo ideal em que ambas as partes negociassem, chegassem nos requisitos e nas necessidades que ambas as partes assim, uma consiga executar e a outra consiga definir aquilo que ela quer receber, né? Jogo rápido aqui para a gente caminhar para os minutos finais deste papo. Se vocês tivessem que resumir em pouquíssimas palavras, imaginem que os nossos ouvintes podem ser gestores de grandes projetos, pode ser o dono da padaria da esquina. A gente sempre usa a padaria da esquina como exemplo, como referência, porque eu acho que a gente tem que conseguir ter soluções que se adequem a qualquer tamanho e perfil a qualquer cenário. Então, para o nosso ouvinte, que pode ser, como eu disse, né, desses diferentes perfis, em pouquíssimas palavras, eu quero saber se ele está lá procurando, nossa, eu preciso ter mais qualidade no serviço que eu ofereço, ou eu preciso ter mais qualidade no serviço que eu executo. Qual seria a dica de BIM, a dica de gestão contratual e a dica de ouro de soluções digitais para o nosso ouvinte? Sabrina, no lado do BIM, eu acho que o principal ponto para ter projetos desenvolvidos com qualidade é padronização. Padronização de propriedades, de atributos, de desenho de fluxos, processos, de como tudo tem que ser desenvolvido e realizado. Eu acho que a chave para o sucesso e para ter qualidade é padronização de dados, informações, para todo mundo trabalhar na mesma régua, com o mesmo tipo de informação, sabendo o que é cada propriedade, né? As propriedades serem definidas da mesma maneira, desde lá do fornecedor até lá o construtor, o montador for pegar essa informação e tá tudo alinhado, tudo padronizado. Esse é o maior desafio, né? A gente conseguir envolver todos os players que tem numa construção e fazer todo mundo trabalhar alinhado, padronizado. Isso é um grande desafio. Aí o Cap roubou minha fala, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa. É o alimento, né? A padronização, alimento, os dados padronizados, informações consistentes, é o alimento para a área do Vitor, né? Para ele diminuir o trabalho dele. Com certeza, não só diminui o trabalho, mas principalmente aumenta a qualidade, né? Quando a gente trata de padronização e gestão de informação, quanto mais padronizado a gente tiver o nosso fluxo de informação, as nossas fontes de informação, maior a qualidade do nosso produto final, dos nossos indicadores, dos nossos dashboards, e também a confiabilidade, né? Porque não adianta, como eu falei mais cedo, né? Não adianta a gente analisar um painel se a informação que está ali não é confiável. A gente vai tomar uma decisão em cima de uma informação que não está valendo, que não reflete a realidade do projeto. E aí a padronização, ela auxilia nesse processo, não só como essa garantia de qualidade, mas também como uma agilidade. Então, por exemplo, se a gente tem um padrão de acompanhamento das contratadas, por exemplo, a partir do momento que uma contratada ela inicia o seu trabalho, a gente já consegue, de forma mais ágil, a partir de documentos padrões, por exemplo, a gente já consegue ter um controle, ter um acompanhamento mais rápido dos processos, do trabalho dessa contratada. Caso não seja padronizado, se cada uma tiver o seu próprio padrão, se cada um tiver o seu próprio documento da sua forma, a gente acaba gastando muito mais tempo, às vezes alinhamento de informação, de identificar o que aonde está a informação, o que significa cada uma das coisas.
E essa padronização, ela traz essa uniformidade de entendimento de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Bom, então eu vou adicionar mais um item. Eu acho que também é muito importante comunicação, né? Então, por exemplo, né, na área que a gente faz gestão de pleitos, arbitragens e tudo mais, não adianta a gente ter várias documentações e aí a área que o cliente, por exemplo, não comunicar que algo aconteceu lá atrás e que impactou aquele contrato de algum jeito e surgiu um desequilíbrio econômico e financeiro. Isso em algum momento vai aparecer e aí vai gerar um problema gigantesco, que aí o nosso relatório não vai estar de acordo, não vai retratar a realidade, porque a intenção da gestão contratual e até a avaliação de pleitos e arbitragem é a gente ser o mais justo possível e retratar a realidade que aconteceu naquele ponto, né? Então, acho que a comunicação é muito importante. Assim, a comunicação, ela serve também lá desde o começo para o alinhamento dos requisitos. Então, se não tiver uma boa comunicação de eu falar o que eu quero e a pessoa entender o que eu quero e isso ser transcrito, ser colocado num papel de uma forma clara, também a gente vai ter grandes problemas com qualidade, né? Perfeito. Acho que você fechou muito bem as dicas, Pri, porque eu estava pensando enquanto eles falavam, eu concordo, sem dúvida, que a busca por padrão é talvez a solução menos falível das possíveis na busca pela qualidade. Mas eu fiquei com a pergunta na garganta, assim, tá, mas e em cenários de mudança, em cenários incertos, né? Nem sempre a gente consegue. Quando acontece uma coisa inesperada, a gente vive num momento muito gelatinoso, né? Nós estamos pisando em coisas incertas ainda. E aí fica muito difícil garantir 100% uma padronização em ambientes que estão cada vez mais voláteis. E aí, acho que você trouxe a resposta antes que eu perguntasse isso, porque, de fato, a comunicação é o que sela, né? Eu tenho padrão, se eu não for atingir aquilo, seguir aquilo ou entregar exatamente o padrão por alguma razão maior do que eu mesma, eu acho que a comunicação é o que soluciona nesse caso, né? Então, acho que fez todo sentido aí essa troca que vocês tiveram. Gente, estouramos a nossa ideia de tempo aqui. Eu quero agradecer demais, Ricardo, Priscila, Vitor, pelas dicas, pela conversa, pela disponibilidade de vocês. Eu quero agradecer também a você que está aí nos ouvindo. Traga para a gente as suas dúvidas, as suas curiosidades, os assuntos do teu interesse que a gente quer colocar nessa roda de conversa. Não deixe também de acessar o nosso blog lá no site da Verum Partners. Tem inúmeros conteúdos, inclusive sobre qualidade, para vocês continuarem absorvendo um pouquinho mais desse assunto. E eu encerro por aqui mais essa conversa, mas já tem mais Verumcast para vocês. Muito obrigada! O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve a produção, a apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.